Olha, com alegria chegamos até você com mais um momento de fé pela sua Rádio Grande FM. Temos a alegria de comunicar a palavra de Deus a você e a sua casa, a sua família. Hoje eu quero deixar aqui um abraço muito especial e uma gratidão pelos nossos professores. Professoras, onde estiveram deles, que Deus abençoe, dê sabedoria, dê discernimento, ensinem bem as nossas crianças. Elas vão lembrar de vocês pelo resto de suas vidas, tá bom? Que Deus abençoe os nossos professores nesse dia e também aos alunos da escola nesse período de encerramento de ano. Que Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos ler um texto, que é um texto muito curioso. Não sei se você já ouviu falar sobre a avó da morte. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 12, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse texto nos fala da avó da morte, a cobiça. A cobiça, uma vez consumada, gera o pecado. E o pecado gera a morte. E devemos então olhar para esse texto com muito temor de Deus no nosso coração, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Esse texto começa falando de uma bem-aventurança. Bem-aventurança ou bem-aventurado aquele que suporta com perseverança, com resiliência, com paciência a provação. Momentos difíceis, devemos pedir a Deus graça, sabedoria, força e suportar com paciência aquela provação. Ela vai passar, é como um vendaval, é como uma tempestade. Não fica o tempo inteiro uma tempestade. Uma tempestade não dura um ano, ela dura minutos, segundos. Então devemos suportar com perseverança a provação, como se fosse uma tempestade na nossa vida, porque ela vai passar. E diz aqui o texto: depois de ter sido aprovado, ou seja, você suportou a provação, e agora aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quantos nesses momentos jogam a vida pela janela? Outros abandonam a fé em Deus, e saem como se estivessem sendo prejudicados e, enfim, não perseverou, então não passou pela prova, ou na provação foi reprovado. Então a palavra de Deus está dizendo que é bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. E ninguém, ao ser tentado, uma provação que você estiver passando, ao ser tentado, não diga: sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Ele não pode ser tentado pelo mal e Ele não tenta ninguém. Deus prova as pessoas. Quem tenta as pessoas é o diabo. Deus prova as pessoas. Então, ao ser tentado, nunca diga: sou tentado por Deus, porque Ele nem pode ser tentado pelo mal, como também Ele a ninguém tenta. Agora, ao ser tentado, aqui diz o seguinte, que cada um de nós é tentado segundo a nossa própria cobiça. Não é só sobre Satanás, também sobre o nosso próprio coração. Quantas pessoas que são tentadas e nesta cobiça fazem coisas absurdas. Uma pessoa, por exemplo, que negocia algum bem em troca de alguma dádiva de Deus e depois frustra no seu relacionamento com Deus, Deus não tem culpa nenhuma disso.
Na verdade, você foi tentado pela sua própria cobiça e negociou valores em nome desta cobiça, talvez para enriquecimento, para levar vantagem, e a cobiça o seduziu e o atraiu, e a cobiça gerou o pecado e o pecado gerou a morte. Então, nós vemos que devemos cuidar do nosso coração todos os dias e pedir graça e sabedoria a Deus para não cairmos nestas ciladas. Que Deus te abençoe na manhã deste dia, em nome de Jesus. Amém.